Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão, o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para sempre. Pai, em nome de Cristo, queremos nos alegrar no Senhor, Deus, por mais uma vez ter o privilégio de abrir a Tua palavra e ter plena liberdade de ouvi-la falando ao nosso coração. Em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor desde já e rogamos que o Senhor faça algo novo, Deus, ainda que seja um texto tão comum, tão conhecido. Deus, fala conosco, por graça, por misericórdia, fala conosco, nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Nós costumamos dizer que confiamos em Deus. Contudo, uma coisa é dizer, a outra coisa é viver. Certamente quando nós enfrentamos lutas, dificuldades, labutas no nosso caminho, a gente começa a se questionar: e agora o que é que eu faço? Certamente alguém vai dar uma solução, ou você mesmo vai trazer alguma solução que passa de alguma forma distante de ser um ato de quem confia em Deus. Isso me lembra de George Miller, um pastor inglês, apaixonado por trabalho com crianças e querendo cuidar de crianças, fundou alguns orfanatos e cuidou de milhares de crianças. E ele escreve em um livro por nome de A Vida de Confiança, apontando para a sua prática de confiança em Deus. Ele escreve um momento trágico, digamos, mas que terminou com muito júbilo. O registro conta que certo dia as crianças estavam se colocando a caminho da mesa. Elas sentam então às mesas do orfanato. George Miller se coloca na posição que ele estava acostumado para então conduzir um momento de gratidão por meio de uma oração ao Senhor. O Deus que cuida de nós, o Deus que é providencial para conosco. Contudo, na cozinha não tinha comida. Não havia pão, não havia café, não havia leite. E as crianças não sabiam. Apenas a direção. Então George Miller se coloca diante das crianças e diz: crianças, vamos orar. Vamos agradecer a Deus que sustenta esse orfanato. Ele faz uma oração de gratidão a Deus. E o registro, meus irmãos, nos encanta, porque logo após a oração dele, é-nos dito que um homem bate à porta do orfanato. E procura então o responsável pelo orfanato e diz: essa noite eu estava incomodado em casa e pensei, quando eu for fazer os pães, eu vou fazer uma quantidade a mais e vou levar lá no orfanato amanhã. E ele então entrega os pães ao orfanato. Ele mal acabaram de entregar os pães, uma outra pessoa bate então a porta e diz: o meu carro quebrou, eu estava transportando leite, contudo parece-me que o leite vai estragar se eu não der um jeito nele. Então, quando eu vi o orfanato aqui próximo, eu pensei, eu vou lá, vou dar o leite então para o orfanato. O Deus que cuida de nós, cuidou daquelas crianças, por meio de coisas aparentemente anormais. Deus moveu 2 homens para que eles fossem lá e abençoassem, cuidassem então daquelas crianças. Ouvindo aqui o relato de Coco, enquanto ele cantava, e teve um momento que ele foi falar que Deus cuidou dele nos momentos mais difíceis, no momento onde ele teve que abrir mão de alguns recursos que ele ganhava, eu entendo à luz do que ele disse, que eram meios que não eram interessantes para a vida cristã, para a nova vida que ele estava assumindo diante de Deus e do mundo. Ele então decidiu confiar em Deus. Esse é um momento difícil.
um momento onde a gente precisa de fato descansar e nos colocar diante do Senhor. O Salmo 23 fala de confiança no Deus que cuida de nós. Eu não sei quando foi que Davi escreveu esse salmo, se foi no início da sua vida com o Senhor, se foi depois de uma grande vitória. Contudo, eu tenho para mim uma crença que ele escreveu depois de uns longos anos de vida. Assim como ele escreveu em outro salmo, quando ele diz que foi jovem, agora já estava numa idade avançada, mas nunca viu o servo do Senhor mendigar o quê? O pão. Então eu penso que esse salmo foi escrito num momento parecido com esse. Davi olha para a sua vida, lembra das lutas que ele teve que enfrentar, lembra dos desafios que ele teve que enfrentar. Então ele escreve esse salmo para dizer: Deus cuidou de mim. Spurgeon, quando olha para esse salmo, ele faz uma leitura interessante. Ele diz que esse salmo ele está entre dois salmos que formam juntos uma tríade a respeito de Cristo, a respeito do Messias. E Spurgeon diz que no Salmo 22, Davi escreve com notas tristes, ou, digamos, para os músicos que estão aqui presentes, tantos os músicos que estão aqui presentes, um tom melódico, um tom menor. Davi então registra o sofrimento do Messias, aquele que padece, que sofre pela sua igreja. Quando chega no Salmo 23, segundo Spurgeon, Davi então escreve com notas de paz, de tranquilidade, de alguém que está descansando então em Deus. E no Salmo 24, ele escreve como se fosse uma canção de júbilo. Sabe essas canções que agora acabamos de cantar? O nosso general é Cristo, porque ele escreve a vitória do nosso general sobre todos os seus inimigos. Quando lá diz o Salmo 24, abram-se as portas para que entre então o Rei da Glória. Logo, meus irmãos, no Salmo 22, Jesus é o Messias que sofre pela igreja. No Salmo 24, pulando aqui o 23, ele diz que Jesus é o Messias que vence por sua igreja. E o Salmo 23, que é o que nós vamos observar, Jesus é o Messias que cuida então da sua igreja. Eu queria lhe convidar a pensar nesse tema, nesse salmo. Deus cuida de mim. Você poderia dizer isso? Deus. O Salmo 23 foi escrito para você entender essa realidade. De que Deus não te abandonou, mas Deus cuida de você. E como é que Davi então apresenta esse cuidado de Deus? Ele vai trazer aqui duas comparações ou duas metáforas. É uma poesia, e na poesia ele traz então aquilo que ele viveu. Primeiro ele diz que Deus cuida da gente como um maravilhoso pastor. É o que nós vemos aí do versículo 1 até o versículo número 4. Quando ele aponta o Messias ou o Senhor como aquele Deus que cuida da gente como um pastor. Irmãos, vocês vão lembrar claramente que Davi, quando foi chamado por Deus, ele estava cuidando de ovelhas. Davi sabia o que era cuidar de ovelhas. Ele sabia quais eram os cuidados que eram necessários, então, para as ovelhas. Então, Davi, no momento da sua vida, ele para e pensa: assim como eu cuidei das ovelhas, eu penso que Deus cuidou de mim. E ele registra isso por meio de algumas atitudes que o pastor, então, desenvolve pelas suas ovelhas. Contudo, no versículo 1, eu queria que você observasse algumas coisas. A primeira é que ele escolhe um nome para dizer quem é que cuida dele, chamando de Senhor. Na sua Bíblia deve estar em letras garrafais, letras maiúsculas. E todas as vezes que nós encontramos, pelo menos na versão ARA, as letras garrafais com o nome Senhor, está apontando para o Deus Yahvé. O Deus que é o Deus da aliança, o Deus que é fiel, que cumpre as suas promessas. Davi está dizendo: o Deus que falou com Moisés, o Deus que falou com Abraão, o Deus que prometeu aquele que esmagaria a cabeça da serpente, é esse Deus que cuida de mim. O Senhor é um pastor, e ele como pastor, ele cuida de mim de forma fiel. Eu quero que você observe também que Davi, ele fala: Deus cuida, ou o Senhor é o meu pastor. Aqui está implícito, sabe o quê? Identificação pessoal. Davi está dizendo: Deus cuida do outro? Não, Deus cuida de mim. O Senhor é o meu pastor. Ele está falando de intimidade para com Deus. Por isso que ele pode dizer, então, como é que Deus cuida dele. Vejam, o versículo de número 2, ele vai dizer que Deus cuida de nós, ou dele, cuidou dele, dando a ele, então, repouso. Poderíamos dizer também descanso, como a gente encontra na sequência desse versículo.
Porque o texto diz que Deus leva então as ovelhas para repousar. A palavra aqui é para deitar. Mas não é deitar em qualquer lugar, meus irmãos. Davi faz questão de imaginar o cenário que ele levava as suas ovelhas. No costume judaico, pela manhã, então os pastores pegam as suas ovelhas, 20, 30, 100 ovelhas, quando formam um grupo com 2, 3 pastores, e eles vão procurar então campos para levar essas ovelhas. E eles não vão procurar qualquer campo, mas vão procurar campos onde de fato elas tenham condições de descansar e de se alimentar bem. Por isso que Davi diz que o Senhor cuida dele, fazendo repousar em meio às gramas verdes, ou seja, gramas novas. Você vai lembrar agora, quando chove, está tudo seco, não está? Aí quem cuida de gado vai lembrar mais ainda, vai entender mais ainda. Existem alguns capins que eles estão secos. Eu aprendi isso esses dias, tá? Se eu estiver errado, vocês me perdoam e me corrigem depois. Mas foi um fazendeiro que me disse isso. Eu estava fazendo uma visita, ele me contou isso. Eu disse, por que aqui está seco? Ele disse, esse capim é assim. Ele fica seco, mas qualquer chuva, ele rejuvenesce, eu dizer assim, né? Ele fica verdinho, sai novos brotos, e é esse broto que Davi está apontando. Gramas, não capim, gramas brotando, ou seja, só o mel. Literalmente, Deus dá para nós o melhor dessa terra. Nós, como ovelha do Senhor, como diz o Salmo, se obedecermos ao Senhor, Ele vai nos levar e nós vamos comer o melhor dessa terra. É isso que Davi está dizendo. Deus não nos leva para qualquer lugar, mas nos leva para um lugar de descanso e nos dá de fato o que Ele tem de melhor. Versículo número 2 ainda fala: leva-me ou conduz para junto das águas de descanso. As ovelhas, elas são assustadas, certamente o pastor deve ter mencionado isso, e elas precisam de água parada para poder tomar. Se a água estiver corrente, agitada, ela encosta e retorna. Mas se a água estiver paradinha, parece um pouco com a gente, né? É paradinha, a gente encosta e aí a gente desfruta então daquele lugar. Assim eram as ovelhas, e Davi traz tudo isso à sua mente. Veja o versículo número 3, que ele vai dizer que Deus então restaura as nossas forças. Quando ele diz, refrigera a minha alma. A ideia aqui é, Deus cura a minha vida. As minhas feridas, Deus cura. Deus não me deixa sofrendo, mas Ele vem de encontro à minha dor. E Ele vem com cura, Ele vem com um bálsamo. Aqui, meus irmãos, fica claro, Davi está colocando o Deus que cura, ele coloca o Deus que dá paz, ele coloca o Deus maravilhoso, o Deus da aliança, o Deus que, como um pastor, restaura então as nossas forças. Mas vai além. Ovelha, se ela ficar sozinha, uma outra ovelha vai guiar o rebanho, se elas ficarem sozinhas. E quando uma outra guia o rebanho, normalmente não vai guiar bem, porque ela não sabe se guiar. Ela precisa de alguém que guie ela. Então Davi lembra dessa imagem e diz, Deus como pastor, Ele nos dá direção. E não é uma direção qualquer, porque o texto diz, guia-me pelas veredas da justiça. Deus nos leva por caminhos corretos. Ainda que em lugares difíceis, Deus vai nos tirando dos lugares difíceis e vai nos colocando nos caminhos então corretos. A consequência disso, meus irmãos, vejam, é a confiança então da ovelha, no caso Davi falando, a confiança de que ele pode então passar por momentos difíceis, momentos de dores, momentos de perda, momentos de luto, momentos de câncer, momentos de, separação, de traição. Deus está sustentando ele. Por isso que ele diz, ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte. Aqui não é uma possibilidade. Davi está na verdade dizendo, quando o Senhor me conduzir por momentos difíceis, eu não vou ficar desesperado. E o motivo é simples, ele diz, o Senhor está comigo. Deus não nos abandona, diz Davi. Deus não abre mão das suas ovelhas. E essa passagem aqui, meus irmãos, deixa-nos claro que é, na verdade, uma profecia a respeito de um outro pastor. Porque assim no Antigo Testamento o Senhor pastor, no Novo Testamento a gente viu ontem, e o texto deixou claro de que Jesus é o bom pastor. E ele, como um bom pastor, certa feita ele disse, eis que estou convosco, até quando? Deus não te abandona.
Deus cuida de ti. E Ele cuida de ti como um pastor, nunca te abandonando, ainda que você tenha que passar por momentos difíceis na sua vida, momentos que você não vai entender. Mas você precisa crer, Cristo está contigo. Cristo não te desamparou. Cristo não te abandonou. Eu sei que é difícil, meus irmãos. Como Diana mencionou ontem, enquanto a gente estava conduzindo a canção, as canções, Diana mencionou um momento de muita tensão entre a gente. E foi uma sexta-feira que aquela médica, de forma, digamos, irresponsável, porque era necessário outros exames. Contudo, eu não quero aqui culpar a médica, porque eu creio no Deus que faz milagre. Eu não sou louco de orar a um Deus que não faz milagre, eu creio assim. Eu creio que Deus mudou a nossa história depois daquele fim de semana. Naqueles dias, foram dias difíceis, dias nos quais a gente procurava o chão e não achava. Era o nosso vale da sombra e da morte. Saímos no sábado, pela manhã. Eu perguntei para ela: amor, você quer fazer o quê? Ela disse: eu quero fazer o que eu fiz ontem. A gente estava acostumado a fazer algumas corridas lá, onde a gente estava morando, era à beira de praia, e a gente foi então fazer nossa corrida. Corremos quase 5 quilômetros. Quando paramos, junto a um barco, essa cena nunca vai sair da minha mente. Ela disse: tira uma foto minha, tentando enganar a dor que estava no coração dela. E eu fui tirar a foto dela. E ela começou a chorar. E eu chorei também. E eu pensei: eu vou orar. Mas cadê as palavras? Elas não vieram. Só chorava. Ela chorava, eu chorava. Mesmo não falando nada, meus irmãos, nós sabíamos, Deus estava conosco. Na segunda-feira pela manhã, Deus provou o seu cuidado para conosco. Davi então nos traz, meus irmãos, essa imagem de que Deus cuida de mim, Deus cuida de você como um pastor, o maravilhoso pastor, o excelente pastor. Jesus Cristo é o nosso pastor. Mas ele também traz uma outra figura. Eu quero que você observe que Deus cuida de ti não só como um maravilhoso pastor, mas como um maravilhoso anfitrião. É o que nos mostra então os versículos 5 e o versículo número 6. Davi, ele, como eu disse, eu creio que ele está na idade avançada, está pensando na vida, lembrando dos feitos do Senhor. Ele lembra dos cuidados que ele tinha como pastor e ele pensa em Deus. Mas ele também lembra dos feitos que ele fez como rei. Davi, sendo rei, ele deu muitos banquetes, recebeu muitos outros reis, recebeu homens importantes, e ele fazia questão de tratá-los bem. E é maravilhoso quando a gente é bem tratado. É ótimo quando as pessoas nos chamam e colocam diante da gente condições maravilhosas de tranquilidade, lanches, né, pastor? Como está ali, que a gente nem percebeu, eu já fui tarde, devoraram tudo. Passaram uma banda ali agora, passou uma banda ali agora. Qual é o nome dos irmãos? Eu entrei ali na esperança. Eu disse: Deus cuida de mim, mas os irmãos não cuidam não. Brincadeira, irmãos, eu fui lá fazer outra coisa. É maravilhoso. Ontem, eu estou lembrando aqui de ontem, porque ontem a gente querendo um copo d'água. Aí disseram assim: ali tem um lanche, já foi lá. Eu disse: a gente acabou saindo e comeu fora, né? Deu aquela fome. Aí quando eu cheguei lá, estava um banquete. Eu disse: oh, meu Deus do céu, não acredito que eu perdi tudo isso, não. Estou lembrando disso. E Davi traz então essa imagem do rei que traz à sua casa hóspedes. E ele, para receber os hóspedes, ele recebe bem. E ele para e pensa: Deus é do mesmo jeito. Deus é como se fosse um maravilhoso anfitrião que nos recebe de forma graciosa, majestosa, com muita fartura. Vejam nas palavras do próprio Davi. Ele primeiro vai dizer que Deus prepara uma mesa para os seus. Não é isso que está no texto? Mas tem algo que foge um pouquinho ao normal, não é? Não tem algo anormal aí? Ou você não acha? Porque quando eu leio isso, eu acho anormal. Você já convidou na sua casa uma pessoa que você ama e convidou uma pessoa que você não ama? Ou pelo menos abriu a janela assim para que a pessoa... o vizinho, aquele vizinho chato. Aí você diz assim: eu vou convidar o pastor na minha casa para que meu vizinho veja como é que eu trato meu pastor. Aí você abre a janela para o seu vizinho ver. E aí você começa a preparar a mesa para poder provocar o outro. Me parece que é isso que Deus está fazendo. Deus então prepara uma mesa, mas essa mesa não é apenas para você sentar, mas é para aqueles que não se rendem ao Senhor perceberem os cuidados de Deus. Deus está cuidando de nós, meus irmãos, de tal forma que o ímpio está vendo e ele está se remoendo por dentro.
É essa imagem que Davi traz quando ele diz: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, ou poderíamos dizer, dos meus inimigos. Então ele lembra de um outro ato, lá em Israel, eu creio que até hoje deve ter esse costume, quando recebe-se alguém em casa, nós normalmente cumprimentamos, dizemos: seja bem-vindo, damos um abraço. Se gostamos demais da pessoa, o abraço é longo, né? O sorriso vem no rosto. Davi, ele lembra da cultura dele. Na cultura dele, a forma de dizer assim: você é muito bem-vindo, nós lhe amamos, fique à vontade, seja muito bem-vindo, você e sua casa. A forma de dizer isso era pegar um pouquinho do óleo, mas era um óleo precioso, um óleo muito cheiroso, específico para esse momento, e pingar esse óleo no dedo e colocar sobre a testa da pessoa que estava recebendo. E Davi traz essa imagem aqui, que Deus nos recebe bem, que Deus nos trata bem, que Deus diz: você é bem-vindo em minha casa. E ele vai além, quando ele diz que o cálice aqui é uma taça, que é para colocar vinho. Só que essa taça, de forma educada, não é assim que a gente coloca? Quando você vai servir uma taça de vinho, ou de guaraná, ou de água, você nunca enche até a borda, você deixa um espaçozinho. E o texto diz que Deus enche até quando? Até transbordar. É com abundância. Deus não nos dá de forma limitada, mas Deus nos dá com abundância. Essa imagem que Davi está trazendo então no Salmo. E aí agora ele vai trazer uma outra imagem que era comum. Quem recebia a pessoa em sua casa era responsável pela segurança daquele que estava recebendo. Logo, se fosse um viajante, você era responsável para conduzi-lo em segurança até a saída da cidade. Davi lembra dessa imagem, porque era comum as pessoas fazerem isso. Lembrem de lembrem de Ló, quando recebeu os anjos. Ele fechou a porta e disse: não toque nesses homens. Ainda assim nós entregamos a nossa própria família, mas nesses homens não. Olha as responsabilidades que eles entendiam que estava sobre ele. Davi então traz essa imagem aqui, e ele fala que Deus vai de fato nos proteger, vai nos guardar, mas vai nos guardar não com 2 homens, mas vai nos guardar com 2 coisas. O que é que tem no texto? Bondade é para todo mundo, é graça comum. Deus é bom para com todos. Misericórdia? Não. A bondade de Deus alcança todos. A sua misericórdia? Não. Porque a sua misericórdia tem um nome: Jesus Cristo. O amor de Deus, a sua misericórdia, ela foi derramada por meio dele, de Cristo Jesus, quando ele não nos deu o que nós de fato merecíamos. E Deus nos garante que vai colocar do nosso lado a bondade e a misericórdia, não apenas após o jantar, mas por todos os dias das nossas vidas. Daí, Davi, confiantemente, ele vai dizer: eu vou viver na presença do Senhor, não só agora, mas eternamente. Quando a bondade de Deus e a sua misericórdia está sobre a tua vida, você pode dizer: eu vou viver na presença do Senhor, não só hoje no Adorai, mas amanhã, na semana que vem, e quando o Senhor me levar, eu vou viver eternamente. Meus irmãos, Deus nos trata desse modo. Deus cuida de nós como um maravilhoso anfitrião também. Eu queria, meus irmãos, então, que nós pudéssemos nos alegrar nos cuidados de Deus. Que nós pudéssemos então lembrar dos detalhes das nossas vidas. Quando Deus vem demonstrando o seu cuidado paulatinamente sobre as nossas vidas, de forma contínua. Se você lembrar dos dias de outrora, certamente você vai lembrar das lutas que você passou e que você de fato não estava só. O pastor, o grande pastor, Jesus Cristo, estava contigo, como diz a canção de Sérgio Lopes. Tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou. Nunca, Ele nunca abandona a sua ovelha. Ele mesmo diz: a mim me convém buscá-la. Em outro momento ele diz que deixou 99 no deserto, não entendam, abandonadas, abrigadas por outros pastores ali na figura que é criada, e ele vai em busca de uma que se desviou. Esse é o nosso pastor,
que cuida de nós, que vem ao nosso encontro, que procura por você, que veio te buscar, como eu mencionei ontem. Mas eu preciso fazer um alerta. Deus cuida do seu povo. Se você ainda não é povo de Deus, se você ainda não é ovelha do pastoreio do Senhor, se você ainda não é um convidado à mesa do Senhor, preste atenção em nome de Jesus. Deus está te chamando mais uma vez para se assentar à sua mesa. Deus está te chamando mais uma vez para desfrutar dos seus cuidados pastorais, dos seus cuidados como anfitrião. Não deixe passar mais essa oportunidade. O Adorai não é mais um dia em sua vida, pode ser o último dia da sua vida. Esse é um momento sério, no qual, se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, Deus está te chamando a fazer isso neste momento. Mas eu também quero lembrar daqueles que estão nesse momento passando por alguma dificuldade, algum sofrimento, que neste momento tem enfrentado, quem sabe, o vale da sombra e da morte, que teve que ir ao médico, achando que era alguma coisa simples, e chegando lá, o médico acabou mencionando que a situação era mais complicada do que você pensava. Eu quero lembrar daqueles que têm enfrentado frustrações no casamento, de você, mulher, que não suporta mais a vida que seu marido tem lhe dado. Ele que prometeu lhe amar e tem lhe maltratado, tem sido ríspido, grosso, não tem cuidado de você. Eu quero lembrar também dos esposos que têm sofrido, infelizmente, com a má postura das suas esposas. Dos pais que têm chorado tanto pelos seus filhos, que estão, quem sabe, caminhando agora para a faculdade, tendo que entrar em uma universidade, tendo que então dividir o seu planejamento de vida, a sua construção de vida com pessoas totalmente distantes do Senhor, que vão tentar lhe influenciar de todo jeito para que você, aos poucos, tome uma cerveja, aos poucos, compartilhe um vídeo inadequado, usufrua, quem sabe, de um ambiente totalmente distante da graça do Senhor. Esse pode ser, então, o seu vale. Por isso eu queria colocar a sua vida também diante do Senhor. Ao mesmo tempo que eu quero me alegrar por aqueles que já são do pastoreio do Senhor e que já desfrutam então dos cuidados do Senhor. O adorar é um momento que nos lembra